2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Amém. Só essa parte aqui, amém. Fundamental. Essa é a primeira coisa. Tudo que Deus nos pedir para fazer, tudo que Deus nos orientar, Ele vai sempre começar assim. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente sempre começa em Deus, numa posição de força em Deus. Sempre. Sempre. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. É interessante que ele está dizendo para você se fortificar. Nós precisamos fazer algo. Você precisa fazer algo. Você precisa se fortificar. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem algo que nós fazemos. E todas essas instruções que nós temos dado, amém, ora em línguas, ora no Espírito, ele edifica, amém, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Meus irmãos, eu vou insistir para os irmãos, Existe uma diferença enorme de carreira e de como a nossa vida funciona entre aqueles que leem a Bíblia e aqueles que não leem a Bíblia todo dia. É da água para o vinho. A palavra de Deus nos diz, medita dia e noite nas Escrituras, tem prazer na lei do Senhor. E ele diz assim, esse homem será comparado a um homem edificado, plantado sobre, amém, junto à corrente de águas que no devido tempo dá fruto e tudo quanto fizer será bem sucedido. Quem é essa pessoa? Aquele que lê as Escrituras e medita dia e noite. Então, nós não podemos criar esse senso de dizer assim, eu não vou ler a Bíblia e meditar nas Escrituras todos os dias e eu vou ter esse mesmo resultado. Nós não podemos, amém, de alguma maneira aceitar dentro esse tipo de engano. E, meus irmãos, quando eu digo nós estamos sendo dopados e enganados a acreditar em certas coisas e fazer certas coisas sem pensar, requer simplesmente você parar um pouco e pensar, bem-aventurado é o homem que faz isso e que não faz isso, e o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Meus irmãos, você precisa meditar nas Escrituras, ler a Bíblia todos os dias. Você pode ler um versículo de manhã e meditar, ruminar nesse texto. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Amém? Porque nós vamos enfrentar situações no nosso dia que o Espírito Santo, fé só vem pelo ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo só vai poder fazer lembrado algo que Deus te deu se você estiver enchendo o teu tonel aqui. Amém? Quanto mais você encher e meditar nas Escrituras, mais o Espírito Santo tem um arsenal para dizer assim, nessa situação ele vai fazer você lembrar das coisas que eu tenho dito. O Espírito Santo de Deus vai lembrar vocês daquelas coisas que eu tenho dito. Quando os discípulos lidaram com a crucificação e com a ressurreição, eles disseram assim, nós agora lembramos que Jesus tinha falado isso mesmo. Tem coisas, meus irmãos, que você lê, que você medita no teu tempo com Deus, que você não vê resultado imediato, e aí numa situação, há 2 anos depois, o Espírito Santo te lembra, eu me lembro de Jesus ter falado isso, foi exatamente o que aconteceu. Os discípulos lembraram de fato de Jesus ter mencionado esse assunto e agora fez sentido para eles lidarem com aquela situação. Agora a gente entende a situação porque agora a gente lembra que Jesus realmente nos alertou que isso ia acontecer. E aí o que acontece? A palavra de Deus dá clareza para você operar. Ou seja, a fé vem por ouvir a voz de Deus para aquela situação. Amém. Graças a Deus pela voz de Deus que você ouviu para tomar uma decisão quando você... Amém. Deus dirigiu para você seguir essa tua carreira profissional. Mas a cada dia você precisa da voz de Deus para lidar com as situações que surgem. Nós não podemos, meus irmãos, é isso que eu digo assim, nós precisamos ter esse pensamento crítico, a nossa mente desenvolvida e transformada para pensar um pouco. E dizer, você não pode achar que algumas pessoas que buscam a Deus vão ter os mesmos resultados que aquelas pessoas que não buscam a Deus. Você não pode ter essa. E de alguma maneira você encontra no meio que nós vivemos essa sensação.
Deus não vai fazer uma coisa dessa. Não, não é. Amém. É que Deus escolheu dessa forma. Se atentamente ouvir, e ele diz, Josué, tenha cuidado de fazer exatamente o que vai fazer, medita dia e noite nas Escrituras, e tenha cuidado de fazer exatamente o que está escrito, então farás prosperar os teus caminhos. E meus irmãos, isso funciona para a vida matrimonial, relacionamentos, todas as áreas da nossa vida. Então, pensa bem assim mesmo, na nossa jornada de fé, é uma jornada de fé, nós vamos de fé em fé, cada vez que na nossa jornada de fé você encontra um obstáculo para a tua fé, ou seja, alguma coisa não está fluindo, alguma coisa não está acontecendo, é sinal o quê? Que você, a ansiedade entra no coração, porque onde não existe fé e a confiança, é o sinal de que, de alguma maneira, o medo e o estresse da situação são mais fortes do que a fé para você lidar com a situação. E essa é a razão que a Bíblia diz, não anda ansioso por coisa alguma. Com o momento que a ansiedade aparecer na tua caminhada, alguma coisa está te incomodando em alguma situação, esse é o lugar de buscar Deus. Não anda ansioso quanto ao que é vez de comer. Jesus está dando exemplo sobre comida, bebida. Não anda ansioso, porque na tua jornada de fé, em algum momento, se você enfrentar ansiedade quanto ao que é vez de comer e beber, a Bíblia diz assim, para tudo, busca o reino de Deus, busca a sabedoria de Deus, busca ser renovado em Deus, busca a visão celestial para aquele momento, e aí você segue andando. Amém. Então, essa é a lógica. Nós andamos pela fé, nós estamos nessa jornada de fé. Aí você está indo, você vê, aí você, algum lugar trancou, é um obstáculo, é uma montanha. E a Bíblia diz assim, quem tenha fé em Deus, diga a esse monte. Então, o que acontece? Você teve um obstáculo, e obstáculos são aquilo que vão gerar o quê? Ansiedade, estresse, preocupação, medo começa a surgir. É um sinal seguinte. Cada vez que alguém se volta para Deus, os sentidos se embotam, você se sente o quê? Inoperante, ineficiente, você se sente impotente de lidar com aquilo. Os sentidos se embotaram, você perdeu a noção da lógica de Deus, dos pensamentos de Deus e da realidade que eu posso todas as coisas nele. Você perdeu esse senso. Então o que acontece? No momento que trancou, você diz assim, busca o reino em primeiro lugar, você busca o reino de Deus. O que você quer? Você quer que Cristo cresça em você. Você quer desenvolver o quê? A visão de Deus. Porque a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No momento que você encontra alguém maior do que você, é porque Deus precisa crescer em você. Amém. É isso. Tem gigante, tem problema, a coisa eu não consigo, eu estou me afundando, meu coração está, eu estou totalmente tomado pela situação, tomou, e eu me sinto, um nada nessa situação. O que acontece? A situação está maior do que Deus. Aquela situação está maior que Deus. Então o que acontece? Você para tudo e busca o reino de Deus para que Cristo cresça. Os frutos do Espírito nada mais são do que a manifestação da vida de Cristo em nós. Então você precisa, E aí você vai, medita nas Escrituras, você ora no Espírito, o que Cristo precisa, porque você está sempre lidando com essa realidade. Você, na tua jornada, você encontrou um gigante, você encontrou uma escassez. Lembra o povo de Israel do Egito até a Terra Prometida? Tem inimigos, o que você faz? Nós vamos morrer, tarará, o que você faz? Eu estou no meio de vocês, lembra de mim. Aí o que acontece? A visão de Deus tem que ser sempre maior na tua vida. Então, o que é a palavra de Deus? Fortifica-te na graça. Amém? Fortifica-te na graça. Nesse momento, onde nós temos visto restrições, algumas, você olha pessoas, essa faixa etária, alunos que estão querendo estudar, os outros não querem dar aula, você está vendo, essa é uma hora que eu vou dizer para vocês jovens, fortifiquem-se na graça do Senhor. Esse é um tempo, de você ler a Bíblia, ler 2 vezes a Bíblia. Esse é um tempo de aproveita essa oportunidade para crescer em Deus. Mais importante de qualquer diploma é a vida de Cristo, fervendo dentro de você. Você vai fazer muito mais coisa do que se seguir a lógica do mundo. O povo de Israel, os exércitos, todo mundo foi treinado, fez tudo assim. Na hora de enfrentar o Golias,
todo o estudo, todo o treinamento, amém, todo o gasto que fizeram para treinar aquele exército não serviu para nada, amém. Mas aqueles que temem a Deus, que conhecem seu Deus, que estão lá nos seus bastidores, amém, crescendo, amém, aproveita, lê. Se você está com tempo, amém, está complicado as restrições, lê 5 vezes a Bíblia nesse ano. Te garanto, amém, que você vai sair reinando. Amém, Deus, amém. Nós estamos forçando a nossa direção. Mas eu não consigo, não pode. Nós estamos aumentando o gigante na nossa vida. Nós temos que aumentar Deus em nós. O inimigo botou uma restrição assim, vai ver então. Amém, eu vou dobrar a dose aqui. Amém. Eu vou orar em línguas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou crescer nessa graça aqui, vou estudar esse assunto. Amém, eu vou ler a Bíblia. Amém, vou ler a Bíblia. De manhã, de tarde, de noite. Amém. Fortifica-te na graça. Ele está falando para essa geração, esse jovem, amém, aprendiz. Paulo era o senior, né, o instrutor. Está instruindo Timóteo. Fortifica-te na graça, fortifica-te na graça, fortifica-te na graça do Senhor. Amém. Seja fortalecido no Senhor, na força do Senhor, porque você pode todas as coisas nele, que te fortalece. Amém. Então o que nós fazemos? Convém que Cristo cresça. Cristo, ele tem que crescer em nós. Amém. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você tem que ser capaz de dizer isso. Amém. É um versículo que é verdadeiro, mas ele tem que ser real para você. Nessa situação, e o que vai provar que é real para você? Se você consegue não ter medo e continuar crendo nessa situação. Porque se você é afetado pelo medo, pelo estresse e pela ansiedade, é porque esse texto não está tão convicto no teu coração. Você precisa voltar e, amém, dar uma calibrada a mais. Senhor, nós precisamos dar uma... Amém. Amém? E ele diz assim, então ele está instruindo a ele passar adiante o que ele tem aprendido. Versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Uma das coisas que nós estamos vendo no mundo é eles sugaram a alegria do mundo. Se você não percebeu isso, sugaram a alegria. Amém. Essa pandemia, esse caos, esse medo, esse estresse, tirou a alegria do mundo. Está todo mundo azedo. Amém. Todo mundo para baixo, está todo mundo... Amém, tirou a alegria. É interessante. Eles conseguiram tirar. E meus irmãos, a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Existe força, existe um dinamismo quando a pessoa... Amém? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eles conseguiram sugar a alegria. Amém? Você vai morrer, você é isso e aquilo, criar, e suga a alegria. E aí você olha, quando Cristo foi anunciado pelos anjos, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Amém? Nós estamos começando a perceber que a única fonte da verdadeira alegria é o nosso Deus. Amém? Eis aí vos trago boa nova de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém? Alegra-te no Senhor. Amém? O Salvador nasceu. Amém? Quando você olha o livro de Provérbios, diz assim, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando o iníquo governa, o povo geme. É um problema de governo, nós estamos com um problema de autoridade, nós estamos com um problema que o mundo está debaixo do opressor, da opressão. E é exatamente isso que Cristo veio fazer. Ele veio libertar, ele veio trazer alegria, restaurar a alegria. Amém. Cristo é a resposta. Mais do que nunca, meus irmãos, é tempo de buscar Deus. Eu queria desafiar os irmãos, é um tempo de buscar Deus.
É o tempo de buscar a verdadeira resposta, porque você está vendo a fonte de alegria. E uma das coisas interessantes, mesmo a falsa alegria, mesmo o falso entretenimento, amém, tudo foi fechado. Você já percebeu? Cinema, entretenimento, show, e isso, futebol, tudo. Aquelas pessoas iam, pelo menos eles tinham uma dose, amém, tipo assim, quando eu morava morei um tempo no Rio de Janeiro, depois meus pais moraram em Salvador, e todo mundo dizia assim, você só precisa, o pessoal lá de cima só precisa de um radinho, um chinelo de dedo, amém, e está feito, está na beira da praia, está feliz, vai para o jogo, amém. O clima era propenso, amém, a alegria, era a festa, amém. E mesmo a festa, a alegria do homem foi para o saco. Diz que a indústria cinematográfica foi para o... Amém. Os humoristas perderam a graça. Amém? Amém. Está todo mundo azedo. Então, a paz que o mundo veio dar, não tem paz para dar, não tem alegria para dar, não tem nada para oferecer. E nós precisamos ser acordados, pessoal. Nós temos um Deus muito grande. Amém? Então, meus irmãos, é um tempo de buscar Deus, é um tempo de andar com Ele, é um tempo de se encher de Deus. Amém? E cuida com esses enganos, com essas teorias que dizem que você não fizer isso, amém. Só isso não é o suficiente, não. Deus é mais do que suficiente. Deus é suficiente nessa hora. Deus é bem suficiente. Então, se eu puder dar uma instrução para você nessa manhã ou nessa época, então guarda isso. O inimigo conseguiu, ou tentou sugar. Ele, se tinha alguma dose de alegria que faltava, ele... Nós precisamos, e aí é uma tarefa nossa, você precisa conseguir ficar em forma da melhor maneira possível nessa hora. Em forma física, em forma espiritual, em forma emocional, em forma mental. Você precisa de alguma maneira. Começa com qualquer chance que nós vamos ter de vencer o estado de coisas, é você desintoxicar e você estar em forma. O melhor que você puder, dentro das suas condições. Que você come, fisicamente falando, nós precisamos, amém. Mentalmente, você precisa ser mais, amém, mais afiado. Você precisa ser mais, amém. Emocionalmente, não dá para se derreter por qualquer coisa, amém. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, nós precisamos estar em forma. Porque é uma carreira a correr, meus irmãos. E por mais que a gente diga assim, e o desafio que eu creio que aconteceu nesse tempo, é que nós fomos sedados, nós fomos dopados, nós fomos enganados, nós fomos, de alguma maneira, em todas as áreas da nossa vida, e que você perdeu a força, você perdeu o ímpeto, você perdeu a esperança, você perde a capacidade de dizer assim, não importa o que tem pela frente, amém. Não importa o tamanho do Golias, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu posso todas as coisas. O texto diz assim, eu posso todas as coisas. Graças a Deus, porque o pastor, amém, dá sinais de que pode, de que o meu tio, amém, ele ama a Deus, ele é forte, ele tem mostrado forte. Não, eu posso todas as coisas. Cada um de nós, cada um dentro da igreja tem que dizer, eu posso todas as coisas em Cristo, que Ele me fortalece. Então, quando Paulo diz para Timóteo, te fortalece na graça de Deus. Então, nós estamos dizendo, qualquer coisa que vai acontecer nessa época, daqui para frente na tua vida, depende da força e do poder do Senhor operando dentro de ti. Amém? Amém. Quantos podem dizer, eu posso todas as coisas? Amém? Você precisa acreditar nisso, aceitar essa verdade, dizer, eu posso todas as coisas em Cristo. Olha só, nele eu posso todas as coisas, porque na força que Ele me dá, amém? E existe força nele, amém? Existe graça de Deus, existe poder.
Seja fortalecido no Senhor, meu irmão, e na força do seu poder. Eu posso todas as coisas. Então você começa a dizer, é necessário que você acredite nesse Deus glorioso e que Ele tem graça para você. Mas, meus irmãos, na minha visão prática para você, você precisa identificar-se, você precisa ser forte emocionalmente. Você precisa ser forte mentalmente. Você não pode se ofender para qualquer coisa. Você não pode ficar chateado. Você não pode ser derrubado com facilidade. Amém? Amém? Nós não podemos ser frágeis. Nós precisamos ser exercitados, fortalecidos. Amém? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Faculdades exercitadas para discernir certo e errado. Amém? Restaurados, curados. Nós temos que cuidar o que nós comemos, nós temos que cuidar como nós nos portamos, o que nós estamos alimentando, o que nos entretém. Que tipo de coisas nos entretém? Amém? Que tipo de coisas isso alimenta o teu intelecto? Amém. Nós temos tanta coisa, oportunidade. Hoje você aprende sobre qualquer assunto na internet, em casa. Qualquer assunto, mas você precisa ter, de alguma certa forma, a dedicação e a força e o desejo de dizer assim, eu tenho uma missão nessa terra. Eu não vou depender de aula fechada, aula aberta. Eu vou me especializar, eu vou crescer, eu vou achar um caminho em Deus que me fortalece. Eu vou achar um jeito, eu não vou ficar achando desculpas, eu vou achar um jeito. E você sabe, eu tenho um Deus muito grande, amém? E Ele é capaz, e eu vou pegar essa limonada e transformar em esse limão e transformar numa senhora limonada. E o inimigo, precisa dizer assim, o inimigo, amém, vai se arrepender de ter armado esse bolo todo, porque, amém, isso tem que gerar em nós algo dentro do nosso espírito, amém, que nos motiva. Quando Davi foi chamado para a festa que ele foi rejeitado, lembra? Você já parou para pensar, você tem 10 irmãos, 12 irmãos, 11 irmãos, 5 irmãos, nessa época tem 13 irmãos. Aí vem o profeta na cidade e diz assim, reúne a família num grande jantar que nós vamos escolher o rei, o futuro rei de Israel, e deixa você de lado. Amém. E você não foi convidado para a festa da tua família, meus irmãos. É o suficiente para você abandonar a fé e não fazer mais nada. Por quê? Porque nós somos vulneráveis, nós somos fracos. Mas não o Davizinho. O Davizinho estava lá no campo. O Davizinho. Que de Davizinho não tem nada. Amém. O Davizinho lá estava matando um Golias, estava matando o urso, estava matando o leão, estava compondo salmos, estava crescendo em Deus, estava se fortalecendo no homem interior. Sede fortalecidos no homem interior. Aqui, amém. Você não faz parte das festas, você não é convidado, você não é... mas todo mundo faz assim, mas assim, aqui. Aí ele vai na festa e sabe o seguinte, tem uma festa acontecendo na casa do meu pai, que eu não fui convidado, que vão eleger o rei. E, meus irmãos, o que a ti te concerne, ninguém vai botar a mão. Amém. A festa vai parar, o mundo vai parar, o sol vai parar. Se você devia estar naquela festa e você é o rei, não há ninguém que impeça Deus se mover na tua vida. Não há ninguém. E, meu irmão, nós precisamos crescer nisso, nós precisamos ser avivados nessa realidade e nós não precisamos parar de comprar mentiras. Amém. O profeta quase desandou a maionese. Porque ele ia pegar o primeiro, o mais bonito, o maior, o grande. Olha só, o profeta experiente. E, meu irmão, se o profeta pode fazer isso, nós podemos fazer com maior facilidade. Amém. Quantas coisas nós estamos ungindo na nossa vida como a verdade? Não, essa é a verdade. O dia está fazendo assim. E Deus fala assim, tu está olhando o exterior. Amém. Não é assim que eu penso. Segura aí, não age no impulso. Amém. Espera um pouquinho. E aí,
Aí o profeta calmou um pouco e disse assim, tá bom, Deus, eu só vou mover contigo. Ah, que bom, né? Afinal, tu é um profeta de Deus, né? Tu é minha voz na terra e tu vai falar por conta? Amém. Aí chegou uma hora, ao ponto de o profeta criar uma certa sensibilidade, aí dizer assim, ó, não tem ninguém aqui. Como assim não tem ninguém? Deus falou que ia ter. Então vai ter que nascer uma criança em alguns... Amém. De maneira sobrenatural, vai ter que nascer e crescer e estar pronto, porque Deus mandou eu ungir um cara que não tem. Amém. Essa é a realidade da nossa fé, de ouvir a voz de Deus. Amém. Eu sei em quem eu creio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas porque Deus disse que eu posso. Amém. Isso foi o que Abraão disse. Ele creu que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele desde os mortos, mas ele não ia desobedecer a Deus. Amém. E aí, chama o Davi lá no campo. Manda chamar o Davi, manda chamar o Davi. A maioria de nós faria o quê? Não me chamar no início, eu não vou. O problema é de vocês. Não vou. Dane-se vocês, fica com a festinha de vocês aí. Vocês, amém, eu vou curtir minha fossa sozinho, porque, amém, rejeitado, não sei o quê. É isso aí. Amém. Os outros estavam errados e você está errado também. Então, meus irmãos, não importa, você pode estar errado. O outro é orgulhoso que está errado e o outro que está na fossa está errado. Os dois estão errados. Meu irmão, nós precisamos parar com isso. Amém. Porque nós justificamos o nosso erro com um erro no outro. Ah, ninguém me convida. Não, e tu, amém, depende do convite do outro. Amém. Os dois estão, amém? Cada um faz e move naquilo que tem mais apetite. A sua carne é mais, amém? A outra é menos, mas não importa. Nós precisamos lidar com essas coisas. Quando Deus chamou Moisés, e lembra, a história de Moisés é gloriosa, o milagre foi glorioso. Amém? Ele foi guardado numa cestinha no Nilo. Amém? Olha o tamanho do milagre de Deus, um atrás do outro. Foi criado no faraó, aí deu aquela coisa, ele achava que ia ser, deu aquele desencontro, ele foge para lá, e nesse meio do campo Deus está controlando todas as coisas. Meus irmãos, se o teu plano não saiu como você planejou, relaxa. Não, porque a essas alturas do campeonato eu achava que eu já ia estar casado, com 5 filhos, amém, formado e tendo uma clínica. Relaxa, amém. Aí o que aconteceu? Moisés foi embora, desgostoso, amém. Foi lá para o campo, está lá. Eu achava que eu ia libertar o povo de Israel. Sim, você vai libertar o povo de Israel. Relaxa, amém. No meu tempo, na minha lógica, da minha maneira. Amém. A vontade de Deus, amém, tem um componente na vontade de Deus que se chama tempo. No devido tempo, Deus vai fazer. E nós precisamos parar, nós somos muito impacientes. Então, tudo saiu errado para nós, para Deus está tudo certinho. Aleluia. Aí, encontrou o Jétro, encontrou as pastoras, que milagre, casa, tem filhos, tudo, a partir de agora é tudo assim, casa com qualquer um, faça qualquer coisa, porque eu estou desgostoso da vida. Não, segue a vida, faz o melhor que você pode, casa. Aí uma hora dessa, ele está passeando, uma sarça, meus irmãos, quem é que teve um encontro com uma sarça ardente? Amém? Mas eu não achava que ter um encontro com a sarça ardente, quando está tudo errado na minha vida. Meus irmãos, aguarda, tem sarça ardente, tem encontro, amém, tem pedra no meio do deserto, tem um monte de coisa que Deus está fazendo. Amém? Mantenha os seus olhos em Deus, convém que Cristo cresça, seja alguém, amém, que ame a Deus em qualquer situação. Deixa Deus controlar, amém, deixa Deus controlar o planeta. Amém? Amém. E diga assim, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Amém? Nessa hora, Deus diz, vai formar uma família, vai criar filhos, porque aproveita, porque, amém, ele teve que deixar as esposas para trás, porque ele estava numa missão cabeluda que ele teve que fazer. Então aproveita o tempo com a tua família. Se eu soubesse que Deus ia me chamar para ser um libertador, eu teria aproveitado mais aquele tempo com a minha família. Por que você acha que Deus arma as coisas assim? É para você aproveitar.
Existe uma graça especial em cada momento da nossa vida. A questão é a gente descobrir e aproveitar e não ficar sempre questionando Deus. Amém? Em tudo dai graças. Te alegra no Senhor. Amém? Celebra a Deus. Amém? Desenvolve alguma habilidade que você vai precisar lá na frente, que de repente você está... mas parece perda de tempo. Desenvolve aquela habilidade, então. Amém? Ele encontra a sarça. E ele, de alguma maneira, meus irmãos, é gloriosa a história desse homem. Aí ele questiona, agora eu não quero mais, eu sou gago, eu sou isso. Amém? Aquelas coisas. A gente está sempre, amém? Sempre de bico com Deus, parece. Antes eu iria, agora não quero mais. Eu achava que eu ia ser o libertador, agora não dá. Agora tem um netinho, vai nascer amanhã. Oh, Deus. Agora. É verdade. Imagina se ele tinha família, ele tinha coisa, tinha desejo, tinha um monte de coisa. Agora eu quero... Meu irmão, nós somos servos de Cristo, nós estamos aqui para avançar o reino dele. Amém? E nós não podemos perder isso de mão. E todas as demais coisas vão se encaixar na nossa vida. A melhor vida que alguém pode ter é uma vida vivida no meio da vontade do Senhor. Mesmo que Deus mande para qualquer lugar do planeta. É o melhor lugar que nós temos. Confia em Deus. Meu irmão, confia. Ele tem o melhor, Ele sabe. Ele te criou, Ele sabe como você pensa, sabe o que você precisa e sabe o que você gosta. Ele sabe. Amém. Deixa Ele é o Criador. Criados em Cristo Jesus. Amém. Moldados. Nós fomos criados por Ele. Ele encontra a sarça, manda ele questiona, tarará. Ele resolve ir. Ok. No meio do caminho, Deus encontra ele para matar ele. Você sabe essa experiência que aconteceu? Entre a sarça e o Egito, eles estavam indo. Vocês não andam lendo a Bíblia. Êxodo, amém. Êxodo 4. Como assim Deus quis matar ele? Amém. Deus quis matar o Moisés. Mas pensa bem, meus irmãos. Deus levanta ele, o libertador. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, ele deu uma parada numa estalagem. Foi dar uma desviada, dar uma descansada no hotel. Amém. Encontrou o Senhor e o quis matar. Show. Maravilha. Amém. Mas é o seguinte, acabou. Puf. Amém. Que lindo. É maravilhoso. Amém. Você lembra quando Jacó estava voltando para casa? O que apareceu? Um anjo que ele precisou lutar com o cara. Que ele queria liquidar com ele. E, meus irmãos, não era o demônio, era Deus, que se deparou no meio do caminho dele, e nós temos alguns assuntos para resolver ainda. Ou seja, a tua missão pela frente é importante, e tem coisas no teu coração que tem que ser acertadas antes de você ir. E não tem. Daqui você não segue se você não ajustar isso. E mesmo nós estamos em alguns momentos que não dá. Eu mencionei brincando em alguma outra pregação que nós temos os nossos pecados de estimação. Nós temos as nossas coisas de estimação que nós cuidamos. Amém. Isso aqui não mexe. Nós não somos Moisés, talvez. Nós não somos Jacó. Mas em alguma coisa, todos nós temos uma missão a cumprir na terra. E, meus irmãos, tem momentos da nossa vida que Deus vai ter que lidar com algumas coisas. Ele não vai deixar você seguir na tua missão se você não lidar com algumas coisas. Nós temos sido muito assim, tudo bem, isso aí não tem problema. Nós estamos... Não, tem coisas que têm que ser lidadas. Existem algumas interpretações para esses dois textos. E é interessante que a Bíblia, assim, Deus encontrou Moisés no caminho. Essa palavra encontrar, ela acontece só nesse contexto e no contexto de Jacó. É o único lugar que a palavra em hebraico acontece só nos dois. Então, eles estão conectados os dois, porque é o único lugar, é a maneira que você usa, essa é uma das maneiras que você usa para interpretar alguns textos, é quando a palavra acontece só naquele lugar. Então, quando você não sabe o que aconteceu, você olha o outro lugar que acontece. E, no fundo,
o que acontecia, uma das coisas que nos indica o que estava acontecendo no caso de Jacó, ele estava com medo de encontrar Esaú. Ele estava com medo, ele achava que ele ia morrer. E os dois eventos são parecidos. Os dois deixaram sogro, deixaram família, foram para uma missão, foram restaurados por Deus, foram encontrados por Deus, tinham um trabalho a ser feito e iam encontrar alguém que eles tinham receio. Moisés ia encontrar Faraó, ele ia ter que lidar de novo com uma situação que ele... Lembra que ele saiu de lá porque eles queriam matar ele. Então, alguma coisa pode ter a ver com alguns medos que eles tinham que lidar, de confrontar certas situações, que eles iam ter que encarar. Mas, que mais não seja, existem coisas dentro de nós que precisam ficar no caminho. Nos dois eventos, foi a circuncisão do filho, teve que ficar, na hora. A esposa viu, tu é esposo sanguinário, ele fez a circuncisão do filho e largou aos pés e disse assim, e o anjo. E no caso de Jacó, o nervo foi, ele saiu mancando dali. Então, de alguma maneira, os dois saíram meio devagar dali. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que não tem que ser lidadas. Paulo usa essa expressão. Quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas para trás de criança. Nós precisamos parar de nos agarrar com certas coisas quando diz assim, Teve um evento, Samuel, eles não são a mesma coisa, mas Deus disse para Samuel, até quando tu vai te apegar e chorar pelo Saul? Eu já dispensei Saul. Eu já o rejeitei. Larga. Você percebe as suas emoções, a gente é apegado com coisas. E tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que Deus, por muito amor, Ele vai dizer assim, não adianta tu seguir à frente, tu precisa lidar com esse assunto. E se você quiser dizer, nós precisamos lidar com os nossos medos, com certeza. Todos nós temos algumas situações que a gente não quer enfrentar, que a gente tem dificuldade. Assim, meus irmãos, deixa Deus tocar a tua vida. Amém? Os momentos que nós vivemos na história são importantes. Deus tem um plano para a tua vida. Deus te chamou para algo. Mas nós não vamos poder carregar. A Bíblia diz assim, desembaraçando de todo o peso do pecado. Tem coisas que nós vamos ter que deixar de lado nessa jornada gloriosa com o nosso Deus. Amém? E para a gente ir concluindo, o texto que eu acabei de ler ali em Timóteo diz o quê? Quais são os elementos que nós precisamos associar na nossa caminhada? Soldado, atleta, lavrador. Nós precisamos voltar a ter esse senso na nossa vida. A nossa vida foi dopada de tal maneira que a gente acha que a gente vai conquistar algo sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço, sem nenhuma disciplina, sem nenhum treinamento. Eu estava vendo alguns esportes, vendo ontem à noite das Olimpíadas, tinha natação, e sabe, quando Paulo faz menção, todo atleta em tudo se domina, ele está falando dos Jogos Olímpicos, exatamente desses Jogos Olímpicos, que era disputado lá naquela época. Então, o que ele está dizendo? Eu estava olhando assim, aqueles nadadores. Amém. Os caras são os monstros. Imagina o nível de treinamento. Olha o treinamento que eles têm. O tipo de dieta que eles têm. A dieta, o treinamento, o tipo de coisa que eles têm que abrir mão, sono e tudo mais, para atingir algo. Paulo está lembrando Timóteo, vocês querem atingir algo, vocês vão ter que implementar alguns treinamentos, algumas disciplinas na vida de vocês. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Foi vendido para nós que a vida cristã não deve ter sacrifício, disciplina, treinamento, dor e trabalho. Alguém disse isso para nós. Alguém falou isso para nós. Que nós vamos
nos convertermos e Deus tem a obrigação de nos dar tudo pela graça. Amém. Mas nós não esquecemos de ler no texto: fortifica-te na graça, e a graça vai te capacitar para correr a tua carreira. Amém? Existe uma graça que Deus quer repartir para você, amém, ser uma pessoa disciplinada, treinada. Amém? Você precisa dizer não para algumas coisas. Todo atleta em tudo se domina. Bíblia. Nós precisamos ter domínio próprio na nossa vida, desenvolvido na nossa vida. Amém? Amém? Soldados lutam, meus irmãos. Resumidamente. Não vai ser sem uma luta, meus irmãos. Não vai ser sem. Amém. Um espírito de guerreiro. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, tendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Ele fala da armadura. O que acontece? Precisa haver em nós um senso de que existe uma guerra sendo feita, existe uma realidade sendo enfrentada, existe coisas que você precisa implementar na tua vida. Meu irmão, a armadura de Deus, você dorme com ela, você não tira ela. Não, hoje você acorda de manhã e vai... graças a Deus, eu aprendi num seminário, que eu vou colocar o escudo da fé. Aí de manhã cedo você coloca o escudo da fé, amém? Você aprendeu. Não, amém, você vive. Esse é o escudo da fé, já está lá, amém? Está impregnado em ti, amém? Não, pastor, isso aqui que eu esqueci o escudo da fé hoje, por isso que eu levei muito, amém, apanhei hoje, durante o dia. Não tira o escudo da fé, amém? Eu no quartel dormia de coturno. Porque a qualquer hora alguém podia, amém? Eu já contei essa história para vocês. Eu estava num campo, amém? Eles conseguiram, amém? Eu não sei de onde eles conseguiram tocar uma buzina de um caminhão, assim, um negócio assim, fora do comum, na porta do dormitório. E você dormindo com sono, a gente não dorme nada, você aproveita para dormir. Amém? No treinamento é assim, dê uma chance e encosta. Amém? Porque você não sabe quando você vai dormir. Esse é o conceito do guerreiro. O objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Nós somos soldados de Cristo. Ele nos chamou para levar adiante o reino de Deus. Então não importa, amém, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar sem isso, mas eu tenho todo o equipamento, eu fui forjado. Existe uma graça para mim operar nessas condições adversas. Amém? Existe graça de Deus para você lutar essa situação, essa guerra que você está lutando. Amém? O que não pode, meus irmãos, é dizer assim: Deus, por que você permite isso? Tarará, me tira dessa, Senhor, me abandona, acha alguém para lutar no meu lugar e eu vou ficar porque eu tenho muita coisa a fazer. Não, nós precisamos voltar amém, a receber sobre nós o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, amém. Ganhar de novo um espírito de guerra, um espírito de soldado. Algo tem que haver dentro de nós, dizer assim: nós vamos brigar com esse negócio. Amém. Amém. E tocaram aquela buzina de noite. Eu acordei e não sabia onde eu estava. Amém. Enfiei os coturnos e se forma. Quando eu vi, os coturnos estavam com os pés trocados. Amém. E pela graça de Deus, nós não saímos dali para uma missão. Pela graça de Deus, eles disseram: não, isso é só um exercício para vocês podem ir, nós vamos se preparar daqui, 1 hora nós vamos sair, nós temos uma missão assim, nós vamos estudar, reunir, tal, lá. Eu falei assim: Deus, amém. Porque foi um estresse, foi um traumático só aquele momento do alojamento até a formatura e sabendo da possibilidade que eu podia ter que fazer alguma coisa pela frente e não ia ter tempo de mexer. Só isso, amém, só isso já era. Já me detonou, amém. E aí o que eu aprendi? Amém, dorme de coturno, amém. Sempre alerta, vigiar e orar para não cair em tentação, para não entrar nessas frias, amém. Mas de coturno, não tem conversa, amém. Você dorme de coturno. Dorme de coturno. Você dorme com o capacete da salvação. Você dorme com a espada do Espírito ao teu lado. Você dorme com a couraça de justiça. Você dorme preparado, meus irmãos. Amém? Mas foi divertido. Amém? Eu sei, vocês estão rindo?
pagava para ver essa cena, pastor. Amém. Amém. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Não foge da raia. Amém. Mas primeiro ele diz, fortifica-te na graça. Porque sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, isso aqui é furada, meus irmãos. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço. Meus irmãos, nós estamos em serviço. Amém. Não, porque eu vou fazer... Não, a gente não faz, nós estamos a serviço do reino. Amém. Então, se você precisar ter uma mentalidade de como operar, visualiza isso. Soldado. O objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele foi arregimentado por uma missão e nós vamos avançar o reino de Deus da terra. Amém? Ele dizia 50. Amém. Te prepara, treina, exercita. Vai sofrer um pouco. Amém? Amém? Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele fazia, tem regras. Tem um movimento, esses dias eu vi uma reportagem da torcida de um clube na Inglaterra, amém, zoando e pegando no pé de um brasileiro que está com a barriga um pouquinho maior. O cara ganha milhões para jogar e não consegue ficar em forma. É o mínimo que se espera de uma pessoa que foi contratada para jogar futebol que esteja em forma. Porque a torcida está pegando no meu pé. Não. Se você não quer que a torcida pegue no pé, porque você ganha 10 milhões de reais por mês para jogar futebol, amém. Resolve esse negócio, eu pelo menos eu tinha direito. Amém. Faz um... Amém. Simples. Amém. E meu irmão, eu estou falando um jogador, ele precisa estar. Cada um. Amém. E aquela coisa. Ninguém precisa se ofender, amém, com o que eu estou falando. Porque nós não estamos falando, eu não estou falando de você, amém. Estou falando do jogador da Inglaterra, amém. Que é um atleta. E atleta, meu irmão, um atleta precisa, ele é exigido mais do que uma pessoa como nós, amém? Quantos concordam? É um atleta. Então, quando eu estava vendo o pessoal das Olimpíadas, as pessoas, elas são uns monstros. A velocidade que eles dão na piscina, o esforço físico. E é impressionante, tem certos atletas que dominam de tal maneira o corpo que parece que eles não fazem esforço. Eles vão, nadam. Tem uma nadadora que ganhou uma medalha de ouro, acho que é uma japonesa. Ela nadava e parecia um peixe. Né? E do lado, era interessante de ver, do lado tinha uma fazendo 2 vezes a velocidade. E ela e a outra do lado. Dava para ver o esforço que a outra estava dando e ela só não. Mas o que é treinamento? Amém? Então a Bíblia fala aqui, sofrimento, treinamento, esforço. Em tudo se domina. E aí você vê o lavrador que trabalha. Amém? Então palavras como essas, tipo trabalho, luta, sofrimento, sacrifício, essas não são muito modernas hoje em dia. Mas é uma bênção quando a graça de Deus está sobre nós. Amém? Amém. Quando a graça de Deus está sobre nós, amém, é uma bênção. Que essa é a real condição e o real segredo da nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E no final da conversa, a Bíblia diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é o quê? Galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então existe uma carreira a correr. Mas Ele é galardoador. E meus irmãos, eu queria que você saísse desse lugar nessa manhã, não esquecendo que Deus é galardoador. Ele recompensa, Ele compensa, Ele é um bom Pai. Amém? Quando Deus encontrou Abraão, Ele disse a seguinte coisa, Abraão,
Abraão, o teu galardão, a tua recompensa será enorme. Amém? Amém? A tua recompensa será enorme, Abraão. Não temas. Não temas. Busca o reino de Deus. Diligentemente o busco. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então existe, meus irmãos, um senso de, como o lavrador. Ele é o primeiro a participar dos frutos, é o que diz a palavra de Deus. Então existe bênção, existe galardão, existe graça de Deus disponível para todos nós. E nós temos que ter a visão. É impossível você fazer o que foi chamado para fazer nessa hora, se você não estiver olhando firmemente para Jesus. Amém? E Ele vai dizer assim, muito bem, servo bom e fiel. Amém? Correste a tua carreira. Amém? Existe algo glorioso que Deus tem reservado. Então eu comentei no domingo passado sobre essa cacho de uva enorme, que os espias foram ver, que Deus, na sua sabedoria, disse para os espias. Eles tiraram um cacho de uvas para trazer para o povo. Mas nós sempre temos que ter a visão de um grande Deus, de coisas boas que Ele tem para nós, que Ele tem coisas maravilhosas a fazer, que a colheita sempre é maior do que a semeadura, que você pode, amém, plantar, amém, com dor e lágrimas, você vai colher com alegria e bênção. Amém? Deus é sempre recompensador, galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Então não perde a visão do reino de Deus, das coisas que estão pela frente. Deus tem um plano glorioso para a tua vida. Agora vai requerer de nós. Amém. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é sempre boa, meus irmãos. Amém? Então que Deus te ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos... Amém? Que Deus reavive em nós esse senso. Amém? Tem uma carreira a correr. Amém? Tem algumas disciplinas a implementar. Eu desafio os irmãos, como eu disse para você, se você puder dizer, fique em forma. Amém? Melhor maneira possível. Teu físico, você vai lidar melhor com os desafios. Fica em forma. Faz o que você pode. Cada um tem uma maneira de ser, uma idade. Amém? Investe. Eu creio que é importante ficar em forma, cuidar fisicamente. Espiritualmente, você precisa estar em forma. Você precisa estar em forma espiritualmente. O que é isso, meus irmãos? Tira tudo que é forma de medo, você é um homem de fé, amém? E espiritualmente falando, eu creio em Deus, amém? Amém? Então, o soldado briga, tem que ter um espírito nosso de resistir, de lutar, existe oposição, mas o atleta tem um alvo, ele tem uma carreira, ele tem um objetivo, ele quer correr algo. E, meus irmãos, esse aspecto dos soldados, assim, tem coisas que nós vamos ter que deixar de lado, nós vamos ter certas disciplinas para alcançar algo que Deus tem na nossa frente. Que Deus te ajude nesse lado. E o lavrador, meu irmão, lembra sempre. Você semeia algo, você sempre vai colher. Tem trabalho, você semeia, tem sacrifício, você abre mão de algo, mas você sempre vai colher. Essa é a instrução de Paulo para Timóteo. E eu creio que é uma instrução importante para nós nessa hora que nós vivemos. Amém? Glória a Deus.